Alerta do Japão para a economia dos Estados Unidos. As taxas de juros acabaram de mudar. O Japão simplesmente inverteu a sua política de taxa de juros. E isso pode ter um enorme efeito na economia dos Estados Unidos. O Banco do Japão anula a sua política de taxa de juros negativas em 2024. E as consequências nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos podem ser enormes. E essa política de taxa de juros começou há 7 anos atrás. E fica a pergunta, por que o Japão tem juros negativos? E aqui está. Se a inflação for maior do que 4,5%, então teremos um cenário de juros negativos. Isso acontece em países de economia sólida, como por exemplo o Japão, onde o investidor, caso resolva deixar os seus recursos financeiros na poupança, irá verificar que o dinheiro vai desaparecendo ao longo do tempo. Mas em teoria, a anulação da política de taxa de juros negativas no Japão pode dar um impacto gigantesco no Tesouro dos Estados Unidos e também na dívida da América e também nas taxas de juros. Agora, imagine 7 anos atrás, quando começou tudo isso. Em 2016 era o ano das eleições presidenciais de Trump, também o ano que o Reino Unido votou pela saída da União Europeia. Ao mesmo tempo é que a economia dos Estados Unidos começava a aquecer e o Fed estava preocupado que a inflação dos Estados Unidos crescesse a uma taxa mais alta e a uma velocidade mais rápida do que eles querem, que é de 2% ao ano. E nos anos seguintes, começaram a aumentar lentamente as taxas de juros, que antes basicamente estavam próximas de zero. O que é mal porque sempre que os consumidores veem que os preços caem, eles preferem esperar que os preços caiam mais ainda, o que significa que a economia cresce num ritmo muito mais lento. Então os preços caem ainda mais, reflexo de uma demanda menor que a oferta. E se isso continuar com vários ciclos, então enquanto o resto do mundo aumenta as taxas de juros, o Japão teve a brilhante ideia de baixá-las. Mas baixá-las não apenas para zero como os Estados Unidos fizeram, mas reduzindo-as à negativa, abaixo de zero. Foi o início de algo chamado de ICC, o experimento de controle de curva de rendimento. Agora, no contexto da economia, a curva de rendimento previu com precisão 10 das últimas recessões desde 1955. Então, em teoria, se alguém tivesse o poder de controlar a curva de rendimento do seu país, poderia ser capaz de evitar as recessões e fazer crescer artificialmente a sua própria economia. E esse foi o início da política monetária. E esse ano marca o fim dessa experiência do Japão. E alguns economistas estão preocupados que isso irá colocar pressão sobre os Estados Unidos e, por extensão, sobre a economia global. Então é exatamente isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Primeiro, que não é novidade os Estados Unidos entrarem em recessão. Porém, durante a história, os Estados Unidos passaram por várias recessões. Mas aqui está alguns cenários que apontam para uma próxima recessão. Primeiro, taxas de juros negativas. Mas por quê? Como as taxas de juros podem ser negativas no Japão? Porque se nos Estados Unidos as taxas de juros de uma hipoteca de 30 anos atingem até 8% na média nacional, mesmo quando as taxas de juros estavam próximas de zero, algum tempo atrás elas estiveram por volta de 1 a 2%. Mas se as taxas de juros foram negativas como no Japão, o que realmente está se referindo é apenas o custo para os bancos estacionar o seu dinheiro no Banco Central, no BOJ ou no Banco do Japão. E tudo isso é apenas uma maneira do Banco Central do Japão incentivar todos os outros pequenos bancos e os bancos comerciais a emprestarem o seu dinheiro aos cidadãos, ao invés de acumulá-los para si próprio. E tudo isso estimula muito mais as empresas a tomarem muito mais emprestado, aumentarem muito mais a sua produtividade, contratar muito mais pessoas, refletindo em uma economia aquecida. Dessa forma, ao criar um ambiente de dinheiro barato, incentiva realmente as pessoas a saírem e a pedirem dinheiro emprestado, para que possam construir um negócio ou comprar uma casa. Essa foi a tentativa deles de controlar a curva de rendimento. Agora, a curva de rendimento, se você não está familiarizado com ela, é apenas um gráfico que mostra a diferença entre emprestar dinheiro a curto prazo para longo prazo. Em uma economia saudável deveria ser assim.
emprestar dinheiro no longo prazo é mais arriscado. Portanto, as taxas de juros de empréstimo de longo prazo aumentarão. E essa é uma curva de rendimento normal. Agora imagine um amigo seu que te pede dinheiro emprestado no curto prazo versus longo prazo. Você trataria isso de maneiras diferentes, como se meus amigos viessem até mim e me pedissem dinheiro emprestado para pagar em uma semana. Eu daria o dinheiro para eles e nem se preocuparia com juros. Mas se me pedisse para pegar dinheiro emprestado e pagar em 10 anos, eu já pensaria um pouco mais em relação ao caso. Mas agora que está, imagina essa situação se invertendo e você começa a cobrar mais dos seus amigos em apenas uma semana. Isso significa que você provavelmente não confiaria tanto em um empréstimo de 10 anos. E é claro que provavelmente os juros podem ser muito maiores, porque com o passar do tempo, a inflação normalmente sobe na maioria dos países, como sempre aconteceu na história. E quando a curva de rendimento no mercado de títulos muda, isso significa que uma recessão acontecerá. E aqui está uma grande alerta aos Estados Unidos. Estão nessa curva de rendimento invertida há algum tempo. Mas o Japão imaginou se eles poderiam de alguma forma controlar isso, suprimindo as taxas de juros de curto prazo para os seus próprios títulos, que as taxas de títulos de longo prazo teriam que ser mais altas. Como se você passasse a vida com expectativas baixas ou talvez negativas, e no longo prazo você ficaria surpreso com as taxas de juros maiores. Mas agora a experiência do Japão de manter as suas taxas de juros de curto prazo baixas está chegando ao fim. E é disso que as pessoas têm medo, e é disso que muitos economistas têm medo. Porque alguns economistas têm medo se o Japão aumentar as suas taxas de juros, isso afetasse a capacidade dos Estados Unidos de tomar dinheiro emprestado, prejudicando ainda mais a sua dívida nacional e a elevação dos juros. E um grande motivo é porque o Japão é o maior emprestador da dívida americana do mundo inteiro. Mas como é que os Estados Unidos tomam dinheiro emprestado? E a resposta está aqui. É emitido ou criado títulos do Tesouro Americano, e quando cria esses títulos do Tesouro, alguém precisa investir neles, assim os comprando. E é aqui que o valor vai para o governo americano, e tudo isso em troca de uma taxa de juros. E quando há poucas pessoas querendo comprar esses títulos do Tesouro, o Fed aumenta as taxas de juros para estimular uma demanda maior, refletindo no aumento ainda maior da dívida nacional americana, que bate o recorde de 33 trilhões de dólares. E aqui acontece uma série de efeitos negativos para a economia, com os aumentos das taxas de juros, afeta as empresas porque os juros altos eles tomam muito menos emprestado, refletindo em menor produtividade, se convertendo em desemprego e economia mais lenta. Cartões de créditos para o cidadão os endivida, refletindo em inadimplência e muitas outras coisas. E aqui o principal efeito negativo para um governo, com a subida das taxas de juros mais altas, que subiu tanto que os Estados Unidos precisam contrair mais dívidas apenas para fazer os pagamentos dos seus juros. E o maior financiador da dívida americana, como foi dito, é o Japão. Não existe países no mundo inteiro que empresta tanto dinheiro para os Estados Unidos como o Japão, comprando esses títulos do Tesouro Americano. E o motivo para isso é porque no Japão, os títulos do seu próprio governo rendem menos de 1%. E eles foram procurar algo muito mais seguro e muito mais rentável. E adivinham o que eles acharam? Os títulos do Tesouro Americano. Então é óbvio que é muito melhor deixar investido nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos do que 1% ou simplesmente não rendendo nada por ter juros negativos. Em alguns casos eles ainda estão cobrando para você colocar o seu dinheiro lá. Mas enfim, não rendendo absolutamente nada. E o medo dos economistas é porque eles sabem que o Japão é o top 1 em financiar a dívida americana. E é por isso que eles estão preocupados. Que se o Japão aumentar as suas taxas de juros o suficiente para se manterem competitivos com os Estados Unidos, isso desencorajaria o maior financiador da dívida americana, que é o Japão. Olhando para um contexto geral desses financiadores, que é o cidadão japonês, as empresas japonesas e também o governo japonês. E percebe-se que eles estão criando esses movimentos para manter os investidores japoneses para se manterem investindo dentro do seu próprio país, para não precisar recorrer aos gringos investindo fora do seu país,
no caso atribuindo aqui aos Estados Unidos, que é onde está a maior parte desses investimentos. Porque se isso acontecer e eles venderem os seus títulos do Tesouro americano e alocarem esse dinheiro com a compra dos títulos do Tesouro japonês, e é óbvio, se tivesse competitividade de fato nas taxas de juros atrativas, quando isso acontece, os seus dólares são convertidos em ienes japonês, valorizando a moeda local japonês, e esses dólares voltariam para dentro dos Estados Unidos, se convertendo em inflação, e perdendo assim o seu maior financiador da dívida trilionária dos Estados Unidos, que não seria uma coisa boa para os Estados Unidos. E é por isso que nesse exato momento há uma grande instabilidade de preços ou volatilidade no mercado de títulos, e o mundo, especialmente os bancos, que também são dos maiores detentores da dívida nacional dos Estados Unidos, estão dizendo a si mesmo: então espere, se o Japão começar a vender esses títulos do Tesouro americano, isso afetará o meu tesouro que eu tenho investido nos Estados Unidos. E é claro que se um país inteiro começar a vender esses títulos, é óbvio que afetará a economia americana e principalmente a sua dívida trilionária. E ainda mais um país que é o seu maior financiador. E mais um impacto é que se os Estados Unidos continuarem a tomar emprestado e continuar gastando dinheiro como estão fazendo, terão que aumentar ainda mais as suas taxas de juros para conseguir financiadores para a sua dívida trilionária. E tem gente que já está falando que o governo dos Estados Unidos está gastando dinheiro como um marinheiro bêbado e atinge recorde em dívida. E esses ciclos podem se repetir várias e várias vezes, precisando contrair mais dívidas simplesmente para pagar os juros. Mas quando faz isso, os juros crescem e a dívida aumenta. E vários países já sabem disso e muitos não estão dispostos a tomar esse risco de emprestar dinheiro a um país já muito endividado. E para eles emprestarem, eles querem uma taxa de juros mais alta. E é exatamente isso que acontece. Os Estados Unidos aumentam mais a sua taxa de juros para poderem pegar muito mais emprestado, oferecendo assim um prêmio muito maior em juros para aqueles que estão dispostos a financiar a dívida americana, aumentando assim os seus recursos para novamente simplesmente pagar os juros. E com a repetição desses ciclos, aumentando cada vez mais a sua dívida e não se sabendo aonde isso vai levar. Mas fato é que qualquer país, qualquer família, qualquer empresa que tem uma dívida crescente em algum momento pode perder o controle. Mas aqui está o outro lado, não tem como saber os efeitos reais disso tudo, porque não podemos prever quanto o Japão venderá desses títulos americanos. Porque no cenário atual, esses títulos americanos eles são muito mais atrativos para os japoneses. E esses são alguns contra-argumentos que isso pode não ter tanto impacto assim. E simplesmente não levando a lugar nenhum e sendo apenas ruídos de mercado. Mas para nós investidores é óbvio que temos que ir acompanhando. E aqui está mais uma razão que pode fazer com que o Japão não aumente tanto assim as suas taxas de juros. Porque é claro que ele não quer ver os seus próprios bancos colapsando. E como isso funciona? É com algo chamado de corridas bancárias. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com quebras de vários bancos. E aqui está a lista. E ainda essa semana passada colapsou mais um banco nos Estados Unidos. A corrida bancária acontece quando os cidadãos estão com medo e cenários de incerteza. Faz com que em massa os cidadãos saquem todo o seu dinheiro do banco de uma única vez. E quando isso acontece, o banco entra em colapso instantaneamente. Até que no Brasil, com o maior banco privado que é o Itaú, se todo mundo sacasse o seu dinheiro de uma única vez e simultâneo em massa, o banco simplesmente colapsaria. Mas tudo o que foi dito nesse vídeo depende do aumento das taxas de juros no Japão. E se essas taxas forem competitivas com as taxas do Tesouro americano, muitos japoneses preferirão deixar o seu dinheiro dentro do seu próprio país de origem, investindo na sua própria casa. Mas se esse aumento de taxas de juros for baixo, muitos japoneses vão preferir continuar financiando a dívida americana atrás de juros muito mais altos. Mas e você, qual a sua opinião em relação à dívida americana e ao seu principal financiador? Como você vê todo esse cenário? Gostaria de saber a sua opinião na seção comentários abaixo. Conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.